Da geladeira à ciência, sem desperdício. Já abriu a geladeira e deu de cara com um tomate cheio de bolor, parecendo uma experiência de biologia? Calma, hoje vamos resolver isso. No episódio de hoje, vamos falar sobre como conservar alimentos, evitar desperdícios e desmistificar aquelas dicas duvidosas que circulam na internet. Eu sou a Ira Soraya e esse é o podcast que transforma a sua relação com a comida e te ajuda a viver melhor através da alimentação. Vamos começar? Sabia que no Brasil mais de 46 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos? Isso é comida indo para o lixo e, junto com ela, dinheiro e recursos preciosos. Mas conservar alimentos não é só sobre economia. É também sobre evitar intoxicações alimentares, manter os nutrientes por mais tempo e, claro, não gastar uma fortuna jogando comida fora toda semana. Desde os métodos tradicionais, como secagem e fermentação, até tecnologias modernas, como embalagens a vácuo e liofilização, há muitas formas de prolongar a vida útil dos alimentos. Mas quais realmente funcionam? E quais são os mitos que ainda confundem as pessoas? Para responder essas e outras dúvidas, convidei a Marina Abreu, professora universitária e consultora de alimentos, mestre e pesquisadora em ciências de alimentos. Prepare-se para um papo cheio de dicas práticas e verdades científicas. Marina, vamos começar desvendando os segredos da geladeira. A porta da geladeira é lugar ideal para guardar leite e ovos? Oi, Ira. Oi, pessoal. Então, não é o local ideal, porque quando você abre a geladeira, ali tá tendo uma troca de calor, né? Então tem uma oscilação de temperatura. E ovos, leites, produtos de origem animal em geral são altamente perecíveis, né? Pela sua composição. Então o ideal seria colocar mais adentro ali, dentro da geladeira. E na porta pode ser alimentos mais estáveis, vamos dizer assim, como por exemplo molhos, sucos, refrigerantes. É hora de rever esse hábito então, né? O que deve ir para a geladeira e o que pode ficar fora, como frutas, por exemplo? Ótima pergunta. Então, frutas, para assim ficar mais fácil, é só a gente pensar onde elas são cultivadas. Por exemplo, as frutas aqui da nossa região, numa região mais tropical, por exemplo, banana, o caju, manga, a gente consegue conservar ali na temperatura ambiente. Agora, se são frutas que já estão acostumadas com as temperatura mais amenas, como por exemplo morango, né? Enfim, a ideal seria a geladeira mesmo, para melhor conservação. A gente fala que as bananas gostam de ficar sozinhas, né? E que as maçãs são super sociáveis. Isso é verdade? Como saber quais frutas podem ficar em temperatura ambiente e quais precisam de refrigeração? Você já antecipou aí que depende muito da região onde ela foi cultivada, né? Mas existe alguma outra característica, tipo assim, a geladeira tem menos água ou mais água, e isso interfere um pouco lá na conservação das frutas? Como é que é isso? Então, tentando não ser muito científica, né? Nós temos o que chamamos de frutas climatéricas e frutas não climatéricas. O que seria isso, né? São climatéricas, são frutas que eu tirei do pé e ela continua amadurecendo. Normalmente. Agora, as não climatéricas, não. Tirei do pé, ela não vai amadurecer. Para ficar mais fácil, exemplo, a banana. A banana, se você for ao mercado e comprar uma banana verde e trouxer para casa, ela vai amadurecer. Temperatura ambiente, normalmente. Agora, se você compra uma maçã, se ela estiver verde ainda, ela não vai amadurecer. E isso tem a ver com um hormônio chamado etileno. Então, frutas que são climatéricas, né? Elas produzem esse hormônio. E aí elas amadurecem, né? Sem ser
no pé. E aí, por isso que falam que as bananas, elas gostam de ser sozinhas, porque elas vão influenciar umas às outras. Por exemplo, se eu coloco uma banana madura ao lado de uma banana verde, essa banana madura vai liberar esse hormônio e vai acabar fazendo essa banana verde amadurecer. Acelerar o processo, exatamente o que não acontece com a maçã. Então, é mais ou menos essa ideia. Então, se eu quiser acelerar o processo de amadurecimento também de uma fruta, eu ponho uma banana junto, ela vai dar uma ajudada. Tem gente que faz isso mesmo. Então, por isso que também não tem que colocar a banana na fruteira junto com a maçã. Não, a banana não gosta, não. Ai, gente, que interessante isso, né? Porque realmente eu não sabia. Existe um mito de que não devemos colocar alimentos quentes na geladeira. Isso é verdade ou é só mais um dos boatos que a gente escuta sobre conservação? Ótima pergunta. Realmente é um mito, é um boato. Assim, na verdade, seria até ideal colocar a comida quente na geladeira. O que acontece? A comida, se ela fica... O maior tempo que ela fica em temperatura ambiente, isso propicia ali a contaminação, tá? Por micro-organismos. Então, se eu já fiz a minha comida, comi e já coloquei na geladeira direto, isso vai diminuir o tempo que pode ter esse crescimento. Então, vai aumentar ali a qualidade do meu alimento, né? Mas o que acontece? Por que existe esse mito, então, né? Por questão de, talvez, aumentar o consumo de energia, ou então das pessoas não saberem como guardar esse alimento na geladeira. Às vezes guarda tudo de uma vez, né? E aí acaba que a geladeira não consegue funcionar, né? Não consegue refrigerar. E aí realmente acaba perdendo a qualidade. Mas se eu for guardar em pequenas quantidades, de forma rápida, melhor guardar quente do que... E eu posso tampar essa vasilha na mesma hora que eu coloco a comida quente? Sim, pode. Tem gente que não gosta, porque acaba tendo aquela formação de água ali na tampa, enfim, mas nada que vá prejudicar, né? Isso vale para o freezer também? Sim, para o freezer também. Lavar carne antes de congelar é obrigatório ou é um erro? E quanto tempo podemos manter carnes cruas na geladeira antes que elas se tornem inseguras? Frango, carne bovina, suína, peixe, tem as mesmas regras? Então, lavar carne não é o ideal, nem carne, nem frango, tá? Porque além de você acabar contaminando a sua pia, poder ter uma contaminação cruzada, porque se você for... primeiro, né? O que é uma contaminação cruzada? Eu manipulei ali um alimento que pode estar contaminado. Vou manipular outro posteriormente. Então, o que não estava contaminado pode vir a contaminar. Enfim. E aí, nessa lavagem, eu posso contaminar a sua pia. Se você for, por exemplo, lavar uma fruta, posteriormente pode acabar contaminando essa fruta, né? E também não tem necessidade, tá? Outra questão que entra ali é a qualidade da água. Se você não tiver uma água de boa qualidade, você acaba contaminando a carne também. Enfim, carne, frango, não precisa lavar. Pode embalar bem embaladinho e guarda no seu refrigerador ou no seu freezer. Importante, refrigerador 4 graus, né? E o freezer ali a menos 18. Em relação ao tempo de conservação, pode diferenciar, tá? De carne bovina, carne suína, aves e peixes. Peixes são os mais perecíveis em geral, por causa da composição deles. Eu costumo brincar que os micro-organismos, né, que são as principais fontes ali de contaminação, de diminuição da vida de prateleira, eles são que nem a gente, eles gostam dos nutrientes, né? Então, assim, quanto mais nutrientes tiver aquele alimento, mais perecível ele vai ser. Se ele é mais perecível, eu vou poder guardar menos tempo na geladeira. Então, é isso que acontece com o peixe. Ele é muito nutritivo, tem muita água, então ele é mais perecível do que os outros produtos de origem animal. Então, falando em tempo, em refrigeração, eu conservaria o peixe ali 24 horas, já em refrigeração, né, para poder depois fazer o meu preparo. Frango e carne suína,
uns 2 dias, e carne bovina aí aguenta um pouquinho mais, uns 3 dias na geladeira. Isso sem temperos. Isso sem temperos, aham. Essa informação é importante, porque às vezes a gente tem mais tempo, mas aí você já fez uma marinada e deixou ali na geladeira, então aí talvez pudesse ficar um pouco mais, né? Um pouquinho mais, sim, por conta da utilização de temperos que eles podem acabar tendo que a gente chama de antimicrobianos, então pode desacelerar aí essa ação dos micro-organismos, né? Assim, vai da facilidade, da preferência de cada um, né? Se você vai fazer um bife, por exemplo, você guarda ali sua carne até 2, 3 dias e já faz o seu bife. Agora, se for um alimento preparado, né, também dá para guardar preparado ali, ele vai uns 3 dias na geladeira. 3, 4 dias. Pode consumir tranquilamente, claro, devidamente embalado, né? Um ponto importante que a gente tem que falar aí, Marina, é como que você embala isso, né? Qual vasilha, qual recipiente e também qual local da geladeira, né? Eu vou colocar em que nível de prateleira que eu vou colocar esse alimento. E a embalagem, ao meu ver, você me corrige se eu estiver equivocada, eu vou usar sempre uma bem hermeticamente fechada e não vou ficar abrindo aquela vasilha toda hora. Então, eu preparo e aquilo está pronto lá na geladeira, daqui 3 dias eu vou usar, é quando eu vou abrir, então, essa vasilha, né? Isso garante também um pouco mais de conservação. Sabe? Perfeito, isso mesmo. A embalagem hermeticamente fechada, seja ela de plástico, de vidro, enfim, até um vácuo, né? A gente consegue comprar selador a vácuo aí fácil, né? Que é até melhor, porque a gente consegue retirar o ar, então é menos um componente ali para o micro-organismo crescer. Enfim, mas é exatamente isso, uma embalagem hermeticamente fechada que vai conservar, não vou ficar abrindo, vai conservar por mais tempo, e também ela estando fechada, não vai passar sabor, né, aroma ali para o restante dos alimentos dentro da geladeira, né? Não vira uma confusão de odores e sabores. Verdade. Alguns alimentos não podem ser congelados de jeito nenhum. Por quê? E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao congelar os alimentos? Certo. Então, alguns alimentos, ao serem congelados, eles vão perder a estabilidade. O que é a estabilidade? Se eu congelo, por exemplo, uma maionese ou um creme de leite, a hora que eu for descongelar, ele vai formar aguado. Várias fases, né? Ficar aguado, exatamente. Então, vai alterar totalmente ali o sabor, a textura do meu alimento, né? Então, por uma questão de gosto, da parte sensorial mesmo, não é adequado. Iogurte, frutas que tem muita água, por exemplo, melancia, né? Se eu descongelar depois, eu até consigo fazer um suco, né? Mas consumi-la não vai ficar com o mesmo sabor, né? E ovo? Não, ovo também não é adequado congelar, né? Eu não gosto de congelar porque eu acho que ele oxida e fica, principalmente se a gema do ovo, ela muda de cor e isso me incomoda. Agora, eu não sei se os nutrientes ficam completamente mudados se eu congelo. Provavelmente, nutricionalmente não vai ter tanta diferença, mas realmente na textura muda, sendo ele cru ou até mesmo já cozido, né? Porque tem gente que guarda até na geladeira ovo cozido, né? Mas no congelador ele vai alterar totalmente a sua textura, o seu sabor, enfim, então não é adequado. Vocês que comem ovo aí com muita frequência, tá aí. Ovo, cozinhou, consumiu. É a melhor regra, né? O famoso truque do óleo no arroz realmente impede que ele grude no freezer ou é mito? Vamos dizer assim que pode até ajudar, mas impedir não impede não. O que vai impedir, né, de grudar, de formar grumos, é realmente a forma de congelamento, né? Você congelar em pequenas quantidades o arroz, tá? Para quando for descongelar, ser por porções. E a forma de fazer também, deixar aquele arroz mais pastoso, mais papa, né? Enfim, exatamente. Assim, o arroz que tá al dente, eu pelo menos faço isso, que daí na hora que eu vou descongelar, eu posso colocar um pouco mais de água quente nele, bem pouca, e isso dá uma aparência de que o arroz foi feito naquele momento, né? Não.
perfeito. Eu já trabalhei com comidas congeladas em geral. E realmente o segredo é isso. Deixar a comida mais al dente. Seja arroz, seja macarrão, né? Porque aí você vai congelar a hora que for pro micro-ondas ou for pra panela novamente, ele fica realmente com uma textura melhor, uma aparência realmente de que foi feita na hora, né? A próxima pergunta a gente até já comentou um pouco, mas é assim, comida pronta, como carne com molho, arroz, feijão, salada, quanto tempo dura na geladeira? Alguma dica para preservar sabor e segurança alimentar? Perfeito. Então, na geladeira eu aconselharia ali 3, 4 dias no máximo, mas você pode fazer o que eu faço em casa, que é fiz a comida, sobrou, faço uma marmitinha, congelo. Porque aí no congelador eu consigo conservar ali 1 mês, 2 meses. Então, tem aquele dia que é sempre mais corrido, né? Não consigo fazer o almoço, enfim, para quem tem filho, né? Então, aí você pega a comida do seu congelador, coloca no micro-ondas 7 minutinhos e perfeito. E as saladas? Então, salada. O bom da salada, assim, eu aconselhava para salada e não guardar com molho, tá? Mas se você... Lá em casa eu também faço. Pra me obrigar a comer salada. Eu gosto. Mentira, eu gosto. Mas aí eu faço assim, toda segunda-feira eu faço potinho, né, de salada, tendo tomate, alface, pepino, enfim, porque já é minha porção da semana, e eu conservo ali por 5 dias nos potes, tá? Isso sem molho, porque se tiver molho vai 1, 2 dias no máximo. Então o molho você pode colocar na hora, mas a salada dá pra fazer nos potinhos e deixar aí por 5 dias. Mas também as folhas, se temperar, elas murcham e aí fica com uma aparência bem ruim, né? Exato. Então, não. Quando se trata de embalagens, quais são as melhores práticas para conservar alimentos de forma eficiente e segura? Certo. Então, a embalagem realmente é um ótimo método ali para conservar o meu alimento, para eu ter uma organização na minha geladeira também, né? E aí a gente utiliza o que a gente já conversou de uma embalagem mais hermética, né? Geralmente plástico, vidro, geralmente para molhos, né? Enfim. Então, guardar fechado, tá? Não ficar... manipulando ali toda hora, então deixa fechado o tempo que você for utilizar, a hora que você for utilizar, você abre e utiliza. Tentar tirar o máximo de ar, tá? Como a gente conversou também, tem alguns equipamentos ali de vácuo, também é interessante, até mesmo para facilitar guardar na geladeira, porque eu retiro o vácuo, eu diminuo, né, o tamanho do meu alimento e aí ajuda ali para guardar na geladeira. Eu só vou fazer um comentário aqui, Marina, daí do ponto de vista nutricional, e a gente fala sempre que a melhor embalagem é sempre em vidro, pela questão do plástico e de liberar aí várias substâncias que são altamente complicadoras, né? Por exemplo, os microplásticos, né? O bisfenol. Então, a gente orienta que faça isso em embalagens de vidro, que você não coloque a comida até ao final da embalagem, né? Um dedo assim abaixo, porque existe uma expansão disso dentro do freezer, né? E dentro da geladeira também. Então, essa é a melhor forma. Sempre embalagem de vidro, que a tampa pode ser plástica, mas que não vai entrar em contato com o alimento, né? E as embalagens a vácuo, acho que vale para algumas coisas, tipo legumes, porque os alimentos que têm gordura é que mais vão entrar em contato com o plástico, ter essa liberação, né? Então, eu posso usar para legumes, para frutas que eu for guardar em geladeira. Eu acho aí o a vácuo interessante, né? Vamos falar dos alimentos que duram para sempre, como, por exemplo, o mel, né? Quais são eles? Eu já falei do mel. E como conservá-los adequadamente? Precisa de refrigeração? Certo. Olha, para sempre eu acho bem forte, hein? Bem impactante, mas assim, realmente tem uma alta vida de prateleira e alto tempo assim de conservação. Geralmente aqueles alimentos que a gente chama de não perecíveis, né? Arroz, feijão, a gente consegue conservar aí por mais tempo. O mel geralmente é porque tem alguns compostos que vão ser antimicrobianos, né? Não vai ter o crescimento ali de micro-organismos e por isso ele tem... fala que é a vida toda, né? Que dura a vida toda. E enquanto arroz, o feijão, é porque ele tem uma baixa quantidade de água,
Então, como eu tirei essa questão da água ali, do alimento, eu diminuo a proliferação de micro-organismos, né? Enfim, por isso que tem uma alta vida aí de prateleira. E eles podem ser guardados fora da geladeira? Sim, exatamente. Pode ser guardado fora da geladeira. Tem gente que guarda na geladeira, né? Feijão, já vi. Mas pode ser guardado fora, sim. O grande problema, essa é uma experiência própria, acho que na casa de vocês também acontece, né, gente? Nos armários, depois de um certo tempo, começa a ter como que eu vou falar? Não sei se é contaminação, mas uns bichinhos que aparecem. Caruncho. Eles voam, incrível. Parece que vem já do mercado com isso daí. Então, por conta disso, eu costumo guardar na geladeira tudo, porque eu odeio ver esses negocinhos voando aqui dentro do meu armário. É isso. E a nossa temperatura acaba ajudando um pouco, né? Exato. Então, né? Mas, teoricamente, arroz, feijão, farinhas, todas poderiam ficar fora da geladeira, né? É que Cuiabá é um ponto fora da curva, né? Nosso calor aqui. Em relação à contaminação cruzada, é um problema sério, né, Marina? Quais são as melhores práticas para evitá-la ao armazenar alimentos na geladeira? Então, a melhor prática é fechar adequadamente, né, os recipientes e guardar cada alimento em um recipiente. Eu não vou guardar uma alface junto com um alimento que já foi processado, por exemplo, arroz, feijão, porque pode acabar tendo essa contaminação cruzada. E é importante falar também, para facilitar, né, de colocar etiquetar cada embalagem, né, cada vasilha aí. E como identificar sinais de que um alimento ficou armazenado por muito tempo e não é mais seguro para o consumo? Para responder isso, eu vou dar um exemplo clássico. 2 exemplos. Primeiro, é o presunto. Às vezes a gente esquece o presunto ali na geladeira, quando vai pegar ele já tá meio gosmento ali, meio esverdeado. Isso daí já é sinal, né, que tá tendo ali crescimento de micro-organismos. Então, eu não posso consumir aquele alimento. Então, assim, tendo esse crescimento de micro-organismos, essas alterações que a gente fala de alterações sensoriais, de sabor, aroma, eu já abro o meu alerta, que aquele alimento já não está adequado para consumo. Quer ver outro exemplo que não é dentro da geladeira, mas é um exemplo clássico, é do pão, né? Que às vezes a gente tá um pão de forma aí em cima tá um fungo pequeno, né? Ah, não, vamos só tirar esse pão, só cortar esse pedacinho, não dá nada não. Dá, porque o restante está todo contaminado. Então, a gente... Exatamente. Então, a gente já consegue detectar ali a olho nu, né? Isso é interessante, porque às vezes é uma coisa grande, tipo mamão, né? Que cria uma ponta do mamão que tá lá com bolor preto. Aí você corta aquela parte do mamão e segue comendo o restante do mamão. Não, mas tá tudo contaminado, perigoso. É isso aí, não dá. Ainda sobre os ovos, Marina. Qual é a melhor forma de verificar se um ovo está bom para o consumo? Ele precisa ser refrigerado mesmo? E como diferenciar a conservação de ovos fresco e já cozidos? Certo. Quer ver uma maneira clássica, assim, que qualquer dona de casa faz, né? É encher um recipiente com água e colocar aquele ovo dentro da água, né? Então, se o ovo afundar, ele tá ok para consumo. Agora, se ele boiar, né, ele não está. Porque o que acontece? O ovo, ele tem como se fosse uma cutícula protetora, né? Na sua casca. Então, aí, com o tempo, vai perdendo essa cutícula, vai perdendo umidade, vai entrando o ar. E aí, com isso, se entrou ar, ele vai boiar. Agora, se ele tá ok, ele vai afundar. Então, a maneira mais fácil, né? E assim, ele pode ser até conservado fora da geladeira ou dentro da geladeira. Eu prefiro dentro da geladeira, que eu consigo ter uma durabilidade, uma vida de prateleira maior ali do meu ovo, né? E quanto ao ovo cozido e ovo cru, o ovo cru, ele geralmente tem uma durabilidade ali de 30 a 40 dias, né? Conservado. Agora, o ovo cozido, tem gente que cozinha e guarda na geladeira, né? Passou de uma semana, já não é adequado consumir. Porque se eu fiz o cozimento, a cocção daquilo ali, eu meio que tirei a minha proteção da casca, né? Essa cutícula. Então, acaba diminuindo ali o tempo que eu posso consumir esse alimento. Sem contar a cor e o sabor, gente. Para mim, ovo, se cozinhou, tem que ser consumido na hora. Eu não comeria ele depois de 6 dias na geladeira.
Particularmente também concordo com você, é tão rapidinho, né, cozinhar um ovo. Lavar ou não lavar os ovos antes de guardá-los? Qual que é o impacto dessa prática na conservação? E o que fazer com ovos da casca quebrada? Dá para salvar ou melhor descartar? E a gente tem aquela mania, né, de antigamente lavar tudo, lavar carne, lavar ovo, lavar tudo, mas às vezes nem é o adequado, né? Que é o caso dos ovos. Não é adequado lavar, porque realmente se eu faço essa lavagem, eu vou retirar essa cutícula protetora da casca. Então a casca é uma proteção realmente para não entrar micro-organismo. Se eu tiro essa proteção, né, eu vou diminuir a vida ali de prateleira do meu ovo. Então o adequado é não lavar. Em relação se tiver quebrado, é a mesma ideia. Se tá quebrado, eu tirei a proteção. Então vai ficar ali propício para os micro-organismos fazerem festa e às vezes eu posso consumir um alimento que está contaminado, né? E é melhor então deixar o ovo dentro da geladeira, né? Reforçando isso. O ideal seria dentro da geladeira mesmo. E se tiver quebrado, joga fora. Não consome não guarda na geladeira de volta não, tá? Até porque pode ter também uma contaminação cruzada ali. Nossa, quanta coisa aprendemos hoje! Gostou do episódio? Compartilhe com seus amigos. E se ainda tem dúvidas ou quer sugerir temas para os próximos episódios, é só deixar nos comentários. E se você chegou até o final, comenta aqui com o emoji do joinha. Vou adorar saber que você ouviu até aqui. Até o próximo episódio! Beijos nutridos!